Olá, no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como é que é feito o exame de bioimpedância, o exame de avaliação corporal. E depois eu vou mostrar na prática como é que é um resultado de uma avaliação de um paciente. E a bioimpedância é um exame de análise de composição corporal que ela mede principalmente quanto você tem de músculo, gordura, água corporal e também a taxa de metabolismo basal por meio de uma passagem de uma corrente elétrica de baixa intensidade e indolor. E essa corrente elétrica ela passa através dos eletrodos que vão estar encostado nas suas mãos e nos seus pés. E o que significa impedância? Impedância é uma resistência à corrente elétrica dentro de um circuito elétrico. A corrente elétrica ela percorre facilmente a água, ou seja, a água é um excelente condutor de eletricidade. Então, tecidos muito hidratados, como os músculos, a corrente elétrica vai passar rapidamente. Já a gordura, como é pouco hidratado, a corrente vai ter uma resistência maior e vai passar mais lentamente. E essa diferença de passagem da corrente através do músculo e da gordura, a máquina consegue calcular quanto você tem de massa magra e quanto você tem de gordura. E a bioimpedância é um método muito preciso e muito confiável. Outro método de avaliação é a adipometria, é com o adipômetro. É o método mais comum e mais utilizado nas academias. Ele acaba dando um resultado bom se o examinador for bem experiente, já tiver feito centenas de avaliações, se ele usar corretamente os pontos anatômicos e conseguir pegar corretamente também as dobras. Nesse caso, o ideal é sempre estar repetindo com o mesmo avaliador para evitar métodos de avaliações diferentes. E quais as vantagens da bioimpedância? Quais os seus diferenciais? Primeiro, ela não é avaliador dependente. Uma pessoa leiga que não tem experiência nenhuma consegue fazer o exame. Segundo, a gente não precisa tocar o paciente, que é um exame menos invasivo. O exame é muito rápido, 3 a 5 minutos. É muito indicado para pacientes muito obesos, porque com o adipômetro ele tem uma dificuldade de pegar as dobras por causa do excesso de pele e também porque a bioimpedância ela aguenta até 250 quilos. A gente também não precisa despir o paciente pode ficar com roupa, usar somente roupas leves e também porque a bioimpedância calcula não só a gordura subcutânea, como também a gordura visceral. Mas para uma boa precisão na hora de fazer a bioimpedância, a gente tem que ter alguns cuidados. A base, por exemplo, da bioimpedância, ela tem que estar bem estável. Caso isso não aconteça, a gente tem uma regulagem na base dela para deixar bem estável. O paciente não pode se movimentar durante o exame e nem falar e tem que ficar na posição anatômica e não pode tocar o braço no tronco para evitar a diferença da composição de músculo e gordura do segmento do braço com o tronco na hora do exame. Isso é muito comum em pacientes muito obesos, que acaba tocando o braço com o tronco. Aí uma saída é usar um cilindro de borracha ou, por exemplo, você pode pegar aqueles espaguetes de piscina e colocar bem aqui embaixo da axila. Isso já vai impedir com que tenha o contato do tronco com o braço durante o exame. Não pode ter bebido álcool nas últimas 24 horas para evitar desidratação. Não pode ter usado cafeína nas últimas 24 horas. Não pode usar diurético nos últimos 2 dias antes do exame, também para não causar uma desidratação. Estar de jejum de pelo menos 3 a 4 horas. Ele precisa estar bem hidratado durante o exame. O paciente não pode estar usando creme nas mãos e nem nos pés. Caso as mãos e os pés estejam bem ressecados, a gente pega um algodão úmido com água e deixa umidificado tanto as mãos como as solas dos pés. A atividade física intensa nas últimas 24 horas também deve ser evitado para evitar desidratação. A mulher não pode estar no período pré-menstrual ou menstruada devido à retenção de líquido. Muitas pacientes têm dúvida em relação quando usam prótese de silicone. É lido na bioimpedância como gordura. Porém, só vai ter uma diferença grande quando a paciente for muito magra e quando usar próteses muito grandes. Nesse caso, no final da avaliação do resultado da bioimpedância, é legal a gente calcular o peso das próteses e descontar no resultado final da bioimpedância. E placas metálicas, quando a pessoa fratura e tem alguma placa metálica no corpo, a bioimpedância lê como músculo. E as contraindicações de fazer a bioimpedância são pacientes gestantes, que não podem fazer, e pacientes que têm marca-passo. Agora eu vou mostrar para vocês o resultado de uma bioimpedância e qualquer dúvida, vou deixar aqui meu e-mail e o WhatsApp. Vamos lá então mostrar na prática. Aqui tem um paciente de 42 anos, 1,74 m, peso dele 77,2 kg e a máquina traça uma faixa de normalidade, um limite inferior e um limite superior, que é aqui na lateral. Essa faixa de normalidade é de acordo
com a média da população de acordo com a idade, sexo e altura. Massa muscular desse paciente está com 37,2 kg de massa muscular, de músculo. A faixa de normalidade nesse caso é de 28 a 34,8, então a gente vê que está com quase 3 kg a mais do que o limite superior, isso é excelente. E o legal também é que a gente sempre fala para chegar o paciente sempre estar próximo do limite superior ou um pouquinho acima, para ele ter uma reserva, porque com os anos a gente vai perdendo massa magra, que é a sarcopenia, que vai perdendo músculo com a idade e consequentemente a gente perde força muscular, perde qualidade de vida. Então é importantíssimo, principalmente pacientes acima de 40, 50 anos, onde a queda de músculo é maior com a idade. E aqui embaixo a gente tem a massa de gordura. Esse paciente está com 11,9 kg de gordura, a faixa de normalidade dele é de 8 a 16, está perto do limite inferior, então está excelente. Aqui não é porcentagem, tá? Aqui é o quanto que ele tem de quilos em gordura. O valor aqui da massa de gordura também é muito importante, porque quanto mais obeso o paciente for, maior processo inflamatório no corpo, então vai ter mais chance de ter uma artrite, uma colite, que é uma inflamação no intestino, miocardite, doenças reumatológicas e doenças crônicas aí como hipertensão e colesterol elevado. Então por isso que é importante a gente manter a massa de gordura no valor normal. O ACT é a água corporal total, está com 47,8 kg de água, está até acima da normalidade, que é 45,8. Então esse paciente está bem hidratado, tem uma boa composição corporal de água. E a água corporal total é importante que esteja no valor normal, porque ela vai garantir que o organismo esteja bem hidratado e assim garante a saúde dos músculos, evita câimbras, ruptura e lesões. MLG é a massa livre de gordura. O paciente tem 65,3 kg de massa livre de gordura. Quanto maior é essa massa livre de gordura, é melhor, porque mostra que o paciente tem mais músculo do que gordura. Mais para baixo a gente tem o IMC, que é o índice de massa corporal, que é medido sobre o peso sobre a altura ao quadrado. Esse índice atualmente não é muito usado para falar sobre se o paciente tem sobrepeso ou ele é obeso, porque aqui ele não mede a qualidade do peso, você não sabe quanto que ele tem de músculo, quanto tem de gordura. Se você pegar um atleta super musculoso, você fizer o IMC dele, vai dar um IMC maior que 25, isso não quer dizer que ele é obeso. Então o mais importante aqui é ver a massa muscular e a massa de gordura. PGC é a porcentagem de gordura corporal, o paciente está com 15,5% de gordura, está super bom a porcentagem, o normal vai entre 10 a 20. Nas academias, quando a gente faz com a adipometria, com o adipômetro, é essa porcentagem que é calculada. RCQ, a relação cintura-quadril, que deu 0,9, o normal vai de 0,8 a 0,9. A relação cintura-quadril é muito importante para saber se tem uma quantidade grande de gordura acumulada no abdômen, e quanto maior a porcentagem de gordura no abdômen, maior a chance de ter problemas cardíacos. TMB é a taxa metabólica basal, que é a energia que a gente gasta no repouso. Então mesmo parado, sem estar fazendo nenhuma atividade física, o metabolismo está funcionando, os órgãos estão funcionando e a gente está gastando energia. Quanto mais obeso, menor é a taxa de metabolismo basal. O paciente tem o metabolismo mais lento. E quanto mais músculo, o metabolismo basal, o metabolismo de repouso é mais acelerado. Nesse caso, está com 1780, está no intervalo de normalidade e até próximo do limite superior. Isso porque o paciente tem, como a gente já viu aqui em cima, uma quantidade boa de massa muscular, contribuindo para uma taxa metabólica mais acelerada. Aqui na parte lateral, a gente vai ver a segmentação de quanto que o paciente tem no corpo de músculo e gordura. Nessa parte aqui, a gente está falando de massa magra, de músculo. Braço esquerdo, esse paciente tem 3,8 kg de músculo, braço direito 3,7, perna direita e esquerda 9,6 e 9,5 e tronco 28,8 kg de músculo. No tronco, a bioimpedância não consegue separar o que é peitoral, o que é costa, o que é abdômen, ele calcula como um todo. Na parte de baixo, a gente vai ver a segmentação de gordura. Nesse paciente, a gente tem 0,5 kg de gordura no braço esquerdo, 0,5 também no braço direito, no tronco 6,4 kg de gordura no tronco e nas pernas 1,7 kg de gordura.
O importante da bioimpedância também é em relação à qualidade da perda de peso. Se você pega um obeso que fez um programa de avaliação com a nutricionista, está fazendo exercício com o personal, depois de um mês ele perdeu 3 quilos, por exemplo, e ele repetir a bioimpedância e vê que perdeu 2,5 kg de músculo e só 500 gramas de gordura, então quer dizer que essa qualidade de perda de peso foi péssima, porque perdendo músculo a gente perde força muscular e perde qualidade de vida. O importante é a gente perder gordura. Então a bioimpedância consegue ver com mais precisão essa qualidade de perda de peso. Uma dúvida comum dos pacientes, eles pegarem aqui na massa magra segmentar, é somar os músculos dos braços, do tronco e das pernas, e eles vão ver que vão dar um número maior comparado aqui com a massa muscular esquelética, que é 37,2. A explicação é a seguinte: desse lado só é calculado a massa muscular esquelética, e desse lado direito é calculado não só a massa muscular esquelética, como também o músculo cardíaco e o músculo visceral. Aqui eu vou dar uma dica para saber se a avaliação foi bem precisa. Por exemplo, se o paciente não mexeu muito durante o exame, pode dar algum erro. A impedância ela tem que diminuir de cima para baixo. Então, se a gente pegar aqui BD, que é braço direito, 288 foi para 252. Braço esquerdo, 280 para 245. E assim também no tronco, pé direito e pé esquerdo. Então, a gente vê que começa um número maior e vai diminuindo. Tendo essa diminuição, quer dizer que foi feita uma boa medida durante o exame. Eu indico você repetir a bioimpedância pelo menos a cada 3 meses. Assim, se o seu resultado ver que não está sendo atingido, tanto o personal como a sua nutricionista vai conseguir mudar a estratégia do tratamento e você vai conseguir atingir um objetivo mais rapidamente.